E a gente vai falar agora, a próxima, o enfermeiro de navegação, né? Que é um tema, um nome diferente. E a gente vai contar com a Maria Carolina dos Santos Xavier. A Maria Carolina já. Muito obrigado, Maria Carolina, enfermeira, referência em hematologia e transplante de medula óssea, formada em enfermagem pela UF, especialista em clínica médica e cirúrgica pela Rio, especialista em oncologia pela UERJ e mestranda do PAX. Eu não sei se eu te dei aula, mas se eu te dei aula, eu fico muito feliz em te rever. Porque todos os alunos aqui, a gente chama os convidados a Cláudia. Eu dei aula para essa pessoa, dei aula para essa pessoa. Aí eu fico meio que assustado com o tempo. Mas você foi aluna da UF, né? Já vi aqui, então provavelmente te conheço de algum lugar. Então, prazer te rever. Muito obrigado por ter aceitado. E pode ficar à vontade, tá? Bom dia, Maria Carolina. Seja muito bem-vinda. Obrigado pelo aceite estar aqui com a gente, tá? Fique à vontade. Bom dia a todos. Queria agradecer muito o convite da professora Cláudia. Nos conhecemos agora no mestrado, né? Bom, eu estou aqui do trabalho, peço desculpas pela conexão, se não estiver muito boa, eu preciso que vocês me avisem. Então vamos lá. O professor Jorge já me apresentou, eu sou a enfermeira Maria Carolina. Eu trabalho com transplante de medula óssea, terapia CAR-T-cell, e fui convidada pela professora Cláudia para falar sobre navegação, que eu também acabo fazendo uma navegação com os pacientes de transplante de medula. Só para contextualizar um pouco a questão da navegação de pacientes, vocês vão ver que eu vou trazer muitos termos de tudo aquilo que a gente já escuta dentro da universidade, que é o cuidado integral do paciente, o olhar para o paciente como um todo. Isso a gente escuta os 5 anos da faculdade, da nossa graduação. E quando surgiu esse termo navegação, eu lembro que algumas pessoas começaram a torcer o nariz. Mas o que é isso? Da onde que vem? E aí, quando a gente explica o que é navegação, algumas pessoas ainda falam assim, mas isso é o que o enfermeiro já faz. E realmente, o enfermeiro sempre navegou o paciente, mas isso não era feito de uma forma sistematizada como hoje é feito. Assim como a gente tem a sistematização da assistência de enfermagem, a navegação ela vem caminhando para um processo de também sistematização. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso. E só para fazer uma contextualização para a gente entender da onde que surgiu o termo navegação e por que está sendo tão amplamente divulgado, principalmente aqui no Brasil. Bom, o que é a... Pode passar, por favor? Eu passei aqui e esqueci de pedir para avisar. Bom, o que é a navegação de pacientes? Ela é uma estratégia de cuidado centrada no paciente com o objetivo de superar as barreiras no acesso a serviço de saúde e garantir que esse paciente consiga acessar tanto o diagnóstico quanto o tratamento de maneira contínua, especialmente aqueles com doenças crônicas ou complexas e pessoas em situações vulneráveis. Pode passar, por favor. Quando a gente fala da história da navegação, é preciso trazer o Dr. Freeman. Por quê? Lá na década de 70, os Estados Unidos assinou uma lei nacional do câncer. E essa lei, ela compreendia em fazer o diagnóstico precoce do câncer, dos cânceres, né? E aí, com essa lei, observou-se um declínio na mortalidade geral. Ou seja, as pessoas estavam sendo diagnosticadas com um pouco mais de antecedência e iniciando o tratamento. Porém, lá para a década de 90, o Dr. Freeman, ele percebeu que as pessoas mais pobres, principalmente as mulheres afro-americanas, não tinham o mesmo acesso que os outros americanos ricos. Então, ele percebeu que esse programa ele precisava de uma estratégia diferente. Apesar, a lei trouxe alguns benefícios, mas essa lei ela não contemplava a toda a população. Então, ele criou, né, esse programa de navegação com o objetivo de agilizar a confirmação dos diagnósticos e garantir a continuidade do tratamento do início ao fim. Então, do início ao fim para toda a população, independente da classe econômica.
E ele observou que essa questão socioeconômica era uma barreira. Então, ele destacou outras barreiras que eu vou falar mais à frente. E esse modelo foi voltado para a oncologia inicialmente, mas hoje a gente já tem a navegação em outras áreas, como neurologia, cardiologia, doenças crônicas como diabetes, doença renal crônica. Então, vem crescendo muito a navegação em outras linhas. Pode passar, por favor. Obrigada. Então, o Dr. Freeman, ele encontrou algumas barreiras e eu tive a liberdade de acrescentar também algumas barreiras que hoje a gente também encontra. Então, acesso ao sistema de saúde é uma barreira. Lá nos Estados Unidos, principalmente, porque eles não têm o serviço do SUS, então eles precisam ter um serviço de seguro para conseguir o atendimento à saúde. Então, isso aqui para a gente já é uma barreira que a gente consegue diminuir, porque nós temos o SUS. A burocracia das operadoras de saúde, então trazendo aqui para a realidade do Brasil. Em muitos pacientes, eles ficam agarrados em algumas etapas do diagnóstico, do tratamento, devido à burocracia das operadoras de saúde. E por não saberem o caminho, por onde ir para conseguir resolver aquela situação. Barreira de comunicação e informação, conhecimento, adesão ao tratamento. Como o paciente ele não era acolhido, colocado como centro do cuidado, às vezes essa adesão ela não era completa, porque não havia um acompanhamento. Dificuldades financeiras, rede de apoio e barreiras emocionais, como medo, insegurança, desconfiança, porque tudo isso, quando o paciente recebe um diagnóstico difícil, como por exemplo o câncer, gera medo, insegurança, e para você conseguir que aquele paciente participe do programa, esteja no tratamento corretamente, você precisa criar uma relação de confiança, uma relação com esse paciente. Pode passar. Muito obrigada. Então, o que o enfermeiro navegador é? Ele é um facilitador da jornada do paciente dentro do sistema de saúde. Ele também é o coordenador do cuidado. O que ele faz? Ele vai planejar, ele vai monitorar a trajetória desse paciente pelos diferentes pontos de rede, seja atenção básica, atenção especializada, hospitalar, seja na área privada. Então, ele vai fazer toda essa coordenação do cuidado. Ele é educador em saúde. Quando eu trago educador em saúde, eu não falo só em relação ao paciente e a família. Trago também educador em saúde para toda a equipe multidisciplinar também, porque esse enfermeiro ele precisa integrar toda a questão da assistência, desse planejamento com a equipe multidisciplinar. E aí, quando eu falo educação em saúde, lá na frente eu vou destacar uma questão. Apoio e aconselhamento para esse paciente, para a família. Como eu falei, é o elo de comunicação da equipe multidisciplinar. Ele é responsável pela adesão ao tratamento. Então, o enfermeiro que vai fazer aquela relação com o paciente de confiança, Parece que teve algum problema, acho que ela caiu. carinho também, porque a gente... Perdão? Não, porque deu uma falhada, mas agora voltou, Maria. Oi? Ele é responsável por manter o paciente dentro do tratamento de forma correta. Ele faz a avaliação e a estratificação dos riscos desse paciente, a gestão de casos, e um termo que hoje também está muito novo e que é muito importante, que é o advocacy, é a defesa dos direitos do paciente. Pode passar. Então, hoje, o que a gente tem de legislação no Brasil? Temos a Lei 14.450 de 2022, que institui o Programa Nacional de Navegação de Pacientes para pessoas com neoplasia maligna de mama. E existe uma resolução do COFEN 735/2024, bem recente, onde formalizou no Brasil a atuação do enfermeiro navegador. E nessa resolução do COFEN, ele vem descrevendo exatamente todas as funções, todas as competências do enfermeiro, e a gente vai destrinchar aqui ao longo da apresentação. Pode passar.
que é importante a gente saber? Qual que é o objetivo do programa de navegação da instituição? Seja ela privada ou pública, precisa ter um objetivo específico. Então, dentro do SUS, a gente vai ter a redução do tempo entre a suspeita, o diagnóstico e o tratamento. Esse é o objetivo da gente captar, de vincular esse paciente ao serviço. Então, esse programa de navegação, ele tem esses objetivos: captar novos pacientes. Nesse caso, esse primeiro, captar novos pacientes, vem muito da rede privada, tá? O grande objetivo também da navegação na rede privada é captar novos pacientes, visando o aumento dos atendimentos e o lucro também da instituição. Reduzir o tempo, né, entre a suspeita, o diagnóstico e o início do tratamento. Isso também auxilia na redução de custos, né, que eu vou falar. Aumentar a adesão ao tratamento, melhorar a experiência do paciente no sistema de saúde. A gente sabe que muitos pacientes têm dificuldades em relação ao acesso, em relação ao funcionamento do serviço. A gente vê as emergências superlotadas, sendo que os pacientes poderiam ir, por exemplo, numa unidade básica de saúde e começar o atendimento por lá e depois ir referenciando. A gente sabe que algumas situações crônicas, elas são urgencializadas, porque as pessoas também não conhecem o fluxo dos serviços. Então, quando a gente orienta esse paciente, faz com que ele entenda qual é o fluxo, por onde ele vai, como que vai ser o atendimento, a gente melhora essa experiência dele. Então, não se torna uma parte tão desagradável do tratamento, porque a gente sabe que toda essa burocracia, espera e tudo mais, isso pode causar um desconforto no paciente e prejudicar na sua adesão ao tratamento. Então, esse enfermeiro, quando ele traz o paciente para o colo, é também para melhorar essa experiência dele dentro do serviço. Promover equidade no acesso, especialmente para as populações vulneráveis, como que foi o grande objetivo do Dr. Freeman, lá na década de 90, e reduzir custos com internações desnecessárias e complicações. Lembram que eu falei sobre a estratificação de riscos? Quando a gente consegue avaliar os riscos que esse paciente tem e planeja um cuidado para esse paciente, a gente consegue, sim, diminuir o número de internações desnecessárias. Como eu falei, às vezes, por não entender os fluxos de atendimento, as portas de entrada, como chegar no serviço de saúde, a gente acaba sobrecarregando emergências, causando internações desnecessárias, porque o paciente ainda não entende o que precisa ser feito. Então, o programa de navegação, ele é um facilitador, tanto para o paciente, para acessar o serviço, o tratamento, quanto para as empresas, seja ela pública ou privada, em relação aos custos. Pode passar. Então, vou falar um pouquinho sobre essa captação. Como que funciona a captação dentro dos programas de navegação? Existem alguns sistemas de dados eletrônicos, onde alguns laboratórios colocam as informações de resultados de exames laboratoriais, né? Existe também, dentro das instituições de saúde, eu estou trazendo a parte do privado, tá? Existem as portas de entrada. Então, quais são as portas de entrada dentro de um hospital privado que a gente consegue fazer a captação de novos pacientes? Então, paciente que deu entrada pela emergência, fez um exame laboratorial e aquele exame laboratorial, ele é um achado clínico importante para algum tipo de diagnóstico. Eu vou trazer esses exemplos na prática lá na frente. Então, aquele achado laboratorial, ele fica como um ponto de alerta naquele paciente. Então, o enfermeiro do programa de navegação, ele recebe aquele alerta do resultado daquele exame laboratorial. No caso da hematologia, pode ser uma plaquetopenia, o hematócrito baixo. Então, cria esse alerta para o enfermeiro navegador. A mesma coisa nos serviços de imagem. Clínicas de imagem que, ao realizar
tomografia, ressonância, ultrassonografia e observam algum achado suspeito, alguma massa, algo que possa indicar alguma lesão ou alguma doença específica, principalmente tumores, existe também um sistema onde esses enfermeiros eles recebem esse alerta. Isso vai de instituição para instituição. Vai depender de como esse programa de navegação está consolidado dentro da instituição. Existe também a captação através do médico assistente, ou seja, o paciente ele já passou pelo consultório com o médico, já fez o diagnóstico e precisa ir para o tratamento. Então, o médico assistente encaminha para aquela instituição que ele sabe que vai fazer todo esse cuidado integral com o paciente. Captação passiva é quando o paciente ele busca o atendimento, então essa busca pode ser através dos sites da instituição, call center, recomendações de amigos e familiares que já conhecem aquela instituição e, como eu falei, as portas de entrada, seja emergência, clínica de imagem e laboratório. Então, falei um pouco sobre o programa de navegação. Então, para a gente entender melhor, para o enfermeiro começar a navegar esse paciente, precisa ter um programa consolidado, com fluxos de atendimento, para esse enfermeiro ter condições de navegar com o paciente. Então, quando a gente fala de navegação, vamos pensar no barco, né? Trouxe até a imagem da enfermeira navegando. Para a gente conseguir navegar, eu preciso ter um barco, principalmente, né? Um mar, um rio, um lago, um barco, uma tripulação para comandar esse barco. Vou precisar de um caminho, um local para eu ir. Então, vou precisar de uma bússola também, né? E eu vou navegar, eu vou seguir o rio, seguir o mar com aquele barco. Então, a navegação é um processo, falando da navegação de mares e rios nos barcos. É uma ciência precisa. Então, é uma ciência que precisa de tecnologia, precisa de pessoas. Então, esse termo navegação, eu achei que foi muito, muito válido para essa questão da jornada do paciente, porque a gente precisa, o enfermeiro, ele não vai trabalhar sozinho na área não vai trabalhar sozinho na navegação. Então, ele precisa de auxílio, precisa de outras pessoas ali naquele comando do barco. Pode passar. Perdão, retorna, por favor. Então, esse paciente, como eu falei, lá na parte da captação, ele pode chegar nesse programa de diversas formas. Então, quando o paciente ele chega para o enfermeiro navegador, quando ele vem da porta de entrada da emergência, o enfermeiro navegador vai fazer aquela triagem daqueles exames, por exemplo, e vai identificar um achado. A partir daquele achado, ele vai ver, será que esse paciente ele está dentro dos meus critérios de inclusão para os diagnósticos? Porque hoje a gente, como eu falei, o programa de navegação, ele nasceu na oncologia, mas hoje existe para várias áreas. Só, como eu falei do programa de navegação, a instituição precisa ter isso muito bem consolidado. O que a gente vai navegar? Hoje, aqui na minha instituição, a gente tem a navegação da oncologia e a navegação da hematologia, além da navegação dos pacientes transplantados renais e hepáticos. Então, a gente tem um programa onde a gente identifica esse paciente e acompanha ele. Em outras instituições, existe programa de navegação da neurologia, que tem lá todo o fluxo da neurologia. Eu vou trazer aqui a minha experiência dentro da hematologia, ok? Então, esse paciente veio via emergência. Quando ele vem via emergência, ele tem aquele achado, ele entrou no meu critério de inclusão dentro da hematologia para o diagnóstico de leucemia, e aí a gente entra em contato com esse paciente. Se ele não tem médico assistente, a gente já encaminha ele para o serviço,
para ele ter o primeiro atendimento. A gente entra em contato com esse paciente, explica sobre o programa de navegação, fala sobre os achados. Na grande maioria das vezes, o próprio médico da emergência já sinaliza o enfermeiro navegador, já sinaliza a equipe da hematologia também, e começa o contato com esse paciente. A partir daí, esse paciente ele vai passar pela consulta médica e vai ser avaliado e vai realizar também exames de diagnóstico. Pode passar. E aí, como é que vai funcionar a avaliação desse paciente pelo enfermeiro navegador? Importantíssimo ter uma consulta de enfermagem. Na consulta de enfermagem, a gente sabe que a gente começa colhendo o histórico do paciente, faz a anamnese, o exame físico. Nesse momento é o momento onde a gente vai realizar esse acolhimento, porque esse paciente ele pode já ter o diagnóstico ou ainda estar nesse processo do diagnóstico. Então, ele precisa entender por que ele está ali de frente para um enfermeiro explicando sobre esses fluxos. Identificar as necessidades do paciente, isso é importantíssimo. Lembra que eu falei sobre estratificação de risco? É nesse momento onde a gente vai identificar o que esse paciente tem de diferente, que eu preciso fazer um cuidado planejado, diferenciado para ele. Eu vou identificar as possíveis barreiras desse paciente, seja acesso ao sistema de saúde, adesão, barreira financeira, rede de apoio, como a gente já falou. Exames que esse paciente vai realizar, ou já realizou, ele vai trazer para a gente olhar. Então, uma coisa que é muito importante é o enfermeiro ter conhecimento de exames laboratoriais. Pode parecer, na prática, a gente não vê muito, mas é importantíssimo ter conhecimento de achados laboratoriais. E também, nesse momento, é o momento onde a gente fala também sobre o tratamento. Se o paciente já tem um diagnóstico, se ele já tem um planejamento, a gente também orienta esse paciente em relação ao tratamento. E aí, dependendo do tipo de diagnóstico, a gente vai orientar em relação a acesso vascular, onde será realizado esse tratamento. Vou trazer aqui um exemplo do paciente renal crônico. Então, o paciente, ele já vai lá na unidade básica de saúde dele, participa, ele é renal crônico, diabético e tem também hipertensão arterial. Ele já está no programa de hiperdia da unidade básica de saúde. E lá ele faz o acompanhamento da pressão arterial, da glicemia. E esse paciente também faz esse acompanhamento com o nutricionista, porque o renal crônico ele precisa também de uma dieta específica. E esse paciente continua ali no tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? Aquele em que ele faz o acompanhamento e faz os cuidados sem uma intervenção, como que eu vou dizer, como a diálise, por exemplo. Então, esse paciente ele continua ali no programa da unidade básica de saúde, e aí esse paciente tem uma piora da doença dele, por algum motivo, ou porque a gente sabe que vai evoluindo. E aí esse paciente, ele passa para uma clínica de diálise, por exemplo. E aí a gente precisa agendar o catéter desse paciente, a gente precisa orientar para ele o que é essa hemodiálise. Lá no programa de hiperdia, lá na unidade básica de saúde, quando o enfermeiro atende esse paciente, ele já faz todas as orientações também futuras, porque o paciente, existe um planejamento, né? Ele precisa entender que essa doença ela pode piorar e que existem outras formas de tratar. Então, a todo momento, a gente apresenta todas as etapas do tratamento ao paciente. Pode passar. Então, eu trouxe aqui o que a resolução do COFEN diz sobre o enfermeiro navegador. Então, o objetivo dele é promover a comunicação eficaz de informações acuradas entre os membros da equipe multiprofissional durante a navegação. Então, lembra que eu falei do paciente renal crônico? Ele precisa ter um acompanhamento com a nutricionista. E aí, vai chegar um momento que o médico, o nefrologista, ele vai orientar a realizar, por exemplo, iniciar a diálise por um catéter de curta permanência, porque aquele paciente agudizou muito rápido. E aí, nesse momento, esse paciente, não, vamos optar por um acesso de longa permanência. Então,
Vamos programar permiquete para esse paciente. O paciente ele não vai ficar com esse permiquete para o resto da vida. Existe a possibilidade de uma fístula, então vamos acionar o cirurgião vascular para realizar a cirurgia da fístula, da confecção da fístula desse paciente. Então, o enfermeiro ele vai fazer toda essa integração da equipe multiprofissional com o paciente. Vai colaborar ativamente com essa equipe na construção do plano de cuidados, como eu falei agora, valorizando a participação do paciente através da incorporação de suas crenças, valores e preferências. O paciente, ele não pode ficar nessa posição de passivo, de paciente. Ele precisa ter total noção do que está acontecendo com ele e tomar decisões. Porque eu já vi muitos pacientes virem, por exemplo, para transplantar a medula, achando que é somente uma quimioterapia, uma transfusãozinha de sangue. E não é, a gente precisa orientar muito bem os pacientes para eles entenderem do que se trata e poderem escolher ou não aquela terapêutica. Porque na maioria das vezes os pacientes eles confiam tanto na equipe que não tomam a decisão, não tem o poder de decisão dentro do tratamento, né? E não é porque a equipe não dá, é porque ele não tem esse poder, não tem esse conhecimento suficiente para isso. E aí o enfermeiro navegador, ele está aqui para isso também. Vai encaminhar esse paciente para especialistas quando necessário, conforme protocolos assistenciais. Então, como eu falei, o paciente renal crônico, ele vai precisar futuramente de uma fístula, de um permiquete. Então, a gente vai encaminhar esse paciente para o cirurgião vascular. Vamos fornecer orientação e educação sobre diagnóstico precoce, realizar registros de consultas, avaliações e intervenções da navegação em prontuário. Então, a navegação não é algo à parte da assistência de enfermagem. Dentro da navegação, a gente tem que seguir também todos os protocolos, todas as etapas da sistematização da assistência de enfermagem, mantendo o registro sempre, porque o registro é o nosso respaldo profissional e também é o prontuário do paciente, onde todos os profissionais vão poder olhar e ver o que foi avaliado naquele paciente. Pode passar. Pode passar. Perdão. Não, volta, por favor. Ser o elo entre pacientes, cuidadores, equipe assistencial e instituição de saúde, favorecendo o engajamento e fortalecendo os vínculos, como eu já falei também. Garantir uma comunicação adequada e culturalmente sensível com o paciente. Então, eu estava treinando há pouco tempo uma enfermeira para realizar a consulta de enfermagem pré-transplante. E foi interessante porque quando a gente fala de medula óssea, nem todo paciente sabe o que significa. Então, muita gente chega achando que a gente vai retirar um pedaço da coluna e vai colocar no paciente, ou vai tirar do doador e colocar no paciente. Não é isso. A medula óssea é completamente diferente da medula espinhal, da coluna. Então, assim, os pacientes eles vêm com informações, às vezes, que não são reais, e também de acordo com o seu nível socioeconômico, questões de escolaridade, não entendem muito bem o processo. Então, a gente precisa falar numa linguagem acessível para esse paciente. Então, eu já usei exemplo de carga da caneta, onde a caneta é o osso, a carga da caneta é a medula e a tinta são as células hematopoéticas. Já falei que a medula óssea é o tutano, lá do mocotó. Então, assim, a gente precisa ir se adequando à realidade do paciente. A gente vai facilitar a organização e a adesão do paciente a consultas, exames, procedimentos e tratamento. Por que eu falo facilitar? Por alguns momentos, algumas pessoas começaram a dizer que o enfermeiro navegador era quem agendava os exames do paciente. E já ouvi falar até que era secretário. E isso não é verdade. Como eu disse, é o facilitador. Ele vai facilitar a organização e a adesão do paciente. O enfermeiro pode agendar uma consulta? Ele pode agendar um tratamento? Pode. Mas a gente também pode pedir para o paciente realizar esse agendamento. O paciente ele pode agendar. A gente está
para orientar ele. E mais para frente eu vou falar sobre outras pessoas da equipe multiprofissional que podem auxiliar nesse processo. Então, o enfermeiro ele é facilitador do programa. Ele tem o objetivo também de identificar e superar as barreiras, como eu já falei também anteriormente, para melhorar a prática e os resultados do tratamento. Quando eu falo da relação também multiprofissional, eu falo também do enfermeiro assistencial na ponta, porque o enfermeiro navegador ele tem que estar assim com o enfermeiro da clínica de hemodiálise, com o enfermeiro do centro de infusão, porque para ele conhecer aquele paciente e saber das demandas daquele paciente. Pode passar. Então, ele é o coordenador do cuidado, coordenador junto à equipe multiprofissional, apoiando os pacientes com orientação e educação sobre o sistema de saúde. Lembra que eu falei? O paciente precisa saber como acessar diagnóstico, tratamento e efeitos colaterais durante todo o período da navegação. Então, a navegação, a gente não encontra o paciente só lá no início do diagnóstico. A gente vê o paciente como um todo, desde os sintomas iniciais, o diagnóstico, até, se for o caso, cuidados paliativos, cuidados de fim de vida e até o luto com a família também. Então, a gente vai impulsionar a adesão ao tratamento através de ações educativas, empoderar o paciente através da educação personalizada, reforçando a sua autonomia no tratamento e na tomada de decisão, colaborar com a gestão da navegação na elaboração e implementação de indicadores de desfecho clínico, experiência do paciente e retorno sobre investimento para avaliação do impacto e sustentabilidade da navegação. Esse é um dos objetivos que eu acho mais importantes também, né? Como que a gente vai avaliar o trabalho da navegação sem indicador, sem olhar os resultados? Então, precisa ver o enfermeiro ele precisa também ter conhecimento de indicadores. E ver dentro desses indicadores a experiência do paciente é um indicador muito importante. Bom, coletar os dados para o programa de navegação, participando das análises e dos resultados de implementação dessas melhorias dentro da instituição ou do serviço que esse paciente está inserido. Pode passar. Então, quando eu falo da equipe multiprofissional, a gente tem o enfermeiro navegador, tem o médico especialista dentro daquela área, nutricionista, farmacêutico, assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, entre outros. Então, o enfermeiro, ele vai ver quais são as necessidades desse paciente e vai encaminhar para os especialistas dentro de cada área. E aí, lembra que eu falei que nós somos os facilitadores do processo? Então, dentro da equipe multiprofissional, nós também temos algumas pessoas que não fazem parte da equipe de saúde, mas que facilitam o processo. Pode passar. Que em algumas instituições existe o assistente de navegação. Trago aqui também o recepcionista, porque o recepcionista também, dentro daquela unidade, ele facilita muito o trabalho do navegador. E o setor de autorização. Quando a gente fala de instituição privada, o enfermeiro navegador também tem que estar de mãos dadas com o setor de autorização, para entender se o tratamento já foi autorizado, se o procedimento já foi autorizado, para qual clínica que eu possa direcionar esse paciente. Então, o setor de autorização, o enfermeiro navegador precisa entender de operadoras de saúde, fluxos das operadoras e tudo mais. E esse assistente de navegação que existe em algumas instituições, ele facilita esse processo em relação a agendamento de exames, de consultas e tudo mais. O enfermeiro, ele vem mais com um conhecimento técnico e científico e existe o assistente de navegação para colocar em prática. Dependendo do tamanho da instituição, do número de atendimentos que essa instituição tem, um enfermeiro navegador só não dá conta de fazer todo esse trabalho. Porque, como eu falei, o enfermeiro ele precisa avaliar as portas, olhar para as portas de entrada com um olhar diferenciado. Ele precisa ter aquele olhar clínico, científico, do que os pacientes estão apresentando e quem eu posso captar para o meu programa de navegação. Pode passar. E aí, falando dos desafios da implementação no SUS,
Alguns estudos apontam que essa adaptação da navegação de pacientes à realidade do SUS ainda enfrentam alguns desafios, como falta de regulamentação ampla, financiamento e formação específica dos profissionais. Quando eu falo da formação, a gente vai conversar um pouquinho lá na frente também. E eu tenho que acelerar. Entretanto, o reconhecimento da eficácia do modelo tem impulsionado iniciativas em hospitais tanto públicos quanto privados. Então, no hospital público, na instituição pública, a gente pode ver falta de infraestrutura e equipamentos, escassez de profissionais especializados, demanda superior à capacidade instalada de exames de imagem e biópsias e desigualdades regionais. Em várias regiões do Brasil, o tempo real entre a suspeita clínica e o diagnóstico confirmado ultrapassa 60 dias, contrariando o que está previsto em lei, que eu vou falar agora. Pode passar. Então, a gente tem a Lei 13.896, do dia 30 de outubro de 2019, que é reconhecida como a Lei dos 30 dias. O que essa lei fala? O paciente ele tem 30 dias para realizar o exame e receber o diagnóstico daquela doença de acordo com o exame. E aí, a lei número 12.732/2000, foi acrescentado à lei o artigo 3º, que é o paciente ele tem até 60 dias para iniciar o tratamento, seja quimioterapia, radioterapia, cirurgia, isso dentro dessa lei. E essa combinação de prazo, ela visa estabelecer o quê? Uma linha do tempo mínima e eficiente para o cuidado oncológico. A gente sabe que quanto maior o tempo entre o diagnóstico e o tratamento, pior o desfecho clínico e menor a sobrevida desse paciente. Então, quanto antes esse paciente ser diagnosticado, melhor. E é isso, essa legislação ela busca também garantir a equidade no acesso e procedimentos diagnósticos. Esse paciente, com essa lei, ele não fica tanto tempo nas filas. E aí, quando eu trago a parte do advocacy, o enfermeiro ele precisa garantir que o paciente tenha consciência, tenha conhecimento, da lei e que possamos colocar em prática e cobrar das instituições responsáveis. Pode passar. E aí eu trouxe um exemplo para a gente navegar na prática, né? Entender melhor. Porque eu falei, e eu acho que na prática a gente entende melhor. Pode passar. Então vamos lá. Falando sobre a questão da hematologia, que é a minha área, familiar. E aí ele procura o serviço de emergência. Lá no serviço de emergência, ele, no achado laboratorial, ele vê que ele está com uma anemia. Esquisito. Ok. E aí esse paciente volta no médico dele de origem. Retorna para fazer exames de rotina. E aquela anemia continua aparecendo. E aí esse paciente, ele é encaminhado para o especialista, o hematologista. Lá o hematologista vai avaliar esse paciente. A partir dessa avaliação, ele vai pedir exames específicos para o diagnóstico do paciente, seja um PET scan, biópsia de medula óssea, um hemograma, eletroforese de proteínas. E aí, a partir do diagnóstico, esse paciente ele é encaminhado para o tratamento. E aí, esse tratamento de primeira linha, ele pode ser uma quimioterapia, pode ser uma radioterapia. Esse paciente ele passa a fazer o acompanhamento, seja por PET scan ou por biópsia. E aí, como eu estou falando aqui do diagnóstico de mieloma múltiplo, tá? Ele passou por todo esse acompanhamento, ele passa para o tratamento de segunda linha, que é o transplante de medula óssea autólogo. Pode passar. E aí eu trouxe aqui nesse slide, onde que o enfermeiro navegador, ele atua. Eu trouxe os principais, mas ele atua em todos os momentos. Então, lá na emergência, ele faz a captação desse paciente através dos achados laboratoriais, faz esse primeiro contato com o paciente, entende se ele foi encaminhado para o especialista ou não. Alguns hematologistas realizam a primeira consulta junto com o enfermeiro navegador. Isso vai depender da instituição e do programa de navegação. Então, nessa consulta com o especialista, o enfermeiro pode estar presente ou não, e depois ele vai discutir o caso. Esse enfermeiro ele vai auxiliar esse paciente no processo dos exames diagnósticos, qual clínica que ele vai fazer, como funciona, o tempo de espera do resultado desse exame.
essa consulta de enfermagem pode ser antes ou depois do diagnóstico. O ideal é que seja principalmente depois do diagnóstico, para esse paciente entender como que vai ser essa jornada dele a partir do diagnóstico e o acompanhamento. Dentro da sala de quimioterapia também, como eu falei, o enfermeiro assistencial ele precisa estar integrado com o enfermeiro navegador para entender as particularidades daquele paciente. Pode passar. E aí, indo muito em direção ao que a Priscila também falou, eu trouxe esses pré-requisitos, são fonte e vozes da minha cabeça. Por quê? Quando eu cheguei na prática hospitalar, eu percebi que existe uma demanda muito grande em relação ao conhecimento científico de alguns profissionais. Então, dentro da navegação, a gente não pode só entender daquele diagnóstico específico. A gente precisa entender que esse paciente que vem com mieloma múltiplo, ele não vem só com o mieloma. É um paciente diabético, hipertenso, que já fez uma artrodese de coluna, porque sofreu uma fratura, por conta das lesões ósseas, ele sofreu uma fratura. Então, é um paciente complexo, que tem muitas demandas. Então, eu preciso entender um pouco de cada demanda daquele paciente. Então, o conhecimento técnico-científico é importantíssimo. E experiência no cuidado assistencial ao paciente. Como que eu vou explicar um fluxo para o paciente que eu não tenho conhecimento, que eu não tenho a vivência? Vivência com fluxos assistenciais, linhas de cuidado e práticas colaborativas interdisciplinares. O enfermeiro ele precisa ter um relacionamento interpessoal muito bom com a equipe multidisciplinar. Precisa ter uma comunicação eficaz. Precisa ter uma habilidade com indicadores de saúde. E aí, quando a gente fala desses pré-requisitos, do conhecimento, da experiência profissional, a gente fala de conhecimento, de formação profissional. Então, pode passar para o próximo slide. Eu trouxe a dica de milhões para quem quer seguir na área de navegação. Então, a gente está falando aqui com estudantes da graduação. Eu fiz a minha graduação na UF, né, como foi falado anteriormente, e aí eu fui buscar a minha área de interesse. Na época, eu adorava nefrologia. Saúde do adulto e do idoso, né, cirurgia e nefrologia. Passei na residência de nefrologia da UERJ, falei, eu vou fazer nefrologia. E aí parei um tempo, eu fiquei pensando, meu Deus, qual que é o campo, o mercado de trabalho do enfermeiro especialista em nefrologia? Meu Deus, aí fiquei naquilo, não sabia. Eu falei, quer saber? Vou fazer outra residência. Como eu havia feito provas para outras, eu acabei fazendo a residência em clínica médica cirúrgica. E para mim foi assim, um grande passo, porque lá eu tive a experiência de trabalhar em todos os setores do hospital. E isso hoje, para o programa de navegação, me facilita muito, porque o enfermeiro residente que passa em todos os programas, todos os setores do hospital, ele tem conhecimento em CCIH, CNE, centro cirúrgico, clínica médica, clínica cirúrgica, UTI. Então, ele consegue ter um olhar mais abrangente para esse paciente. Então, a minha dica de milhões: façam residência, pós-graduação, tudo isso que a Priscila falou, eu também trouxe aqui no meu slide. Cursos de atualização profissional, presença em eventos científicos, networking, conheçam as pessoas que trabalham na sua área de interesse, conheçam os profissionais de referência na sua área de interesse, isso é muito importante. E LinkedIn, já dou a dica para os alunos da graduação já iniciarem, já fazerem um perfil no LinkedIn, porque é importantíssimo também. Lá é a rede social do currículo, né? Hoje a gente se preocupa muito em fazer o currículo profissional, o currículo Lattes, mas o LinkedIn ele é uma ferramenta muito importante, tanto para o networking quanto para a divulgação do seu trabalho. Pode passar. E aí, bom, como eu falei de formação, eu não poderia deixar de falar sobre as universidades e instituições de ensino que têm cursos sobre navegação. Então, na AC Camargo, a gente tem o curso de navegação avançado em oncologia. No Albert Einstein,
tem a pós-graduação em navegação, na PUC Minas também. Na faculdade PP tem cursos de curta duração, na Universidade FEMAMA também tem cursos de curta duração sobre navegação. E além dos cursos de navegação, como eu disse, o enfermeiro navegador, ele precisa também ser um enfermeiro generalista. Então eu trouxe também o Capacita Corém, que traz cursos incríveis, importantíssimos sobre diversas áreas, que independente de não ser a sua área de atuação, eu acho importantíssimo para a gente olhar para o paciente como um todo. É óbvio que nós nos tornamos especialistas em cada área, mas a gente precisa ter a parte generalista. Pode passar. E aqui eu trouxe também as redes sociais de enfermeiros que eu sigo e que eu admiro dentro da navegação. A Tamara Teixeira e a Verônica Moura, elas são enfermeiras hoje, elas estão de São Paulo, elas são donas, né, da empresa Onco Excellence, elas são grandes movimentadoras no Brasil em relação à navegação e também tem elas têm um evento científico anual sobre enfermagem oncológica e muito voltado para a navegação dos pacientes. E aí, trazendo assim enfermeiras já da nova geração, né? A enfermeira Rayane, que também trabalha com navegação e práticas avançadas em oncologia, e a enfermeira Tainan Clarissa também, que hoje ela é supervisora de navegação. Então, são pessoas que eu indico para seguirem, porque tem um conhecimento muito amplo de navegação, até maior que o meu, e que trazem muito conteúdo importante dentro da enfermagem, dentro da navegação, e principalmente oncologia. Pode passar minhas referências. E aí, pode passar. O professor Jorge pode não lembrar de mim, mas eu fiz isso aqui pensando nele. A piadinha ele vai gostar. Então, o Paulinho da Viola, ele tem uma música chamada Timoneiro, muito conhecida. Então, timoneiro eu nunca fui, que eu não sou de velejar. O leme da minha vida, Deus é quem faz governar. E quando alguém me pergunta como se faz para nadar, explico que eu não navego, quem me navega é o mar. Pode passar. Prazer, Maria. Então, gente, eu queria agradecer muito, pode passar o próximo slide, pelo convite. Estou muito feliz de voltar à universidade e poder falar com os enfermeiros da graduação. E é isso, meu contato, LinkedIn, como eu falei para vocês, acessem, tenham um perfil para vocês fazerem o networking de vocês, divulgarem os cursos que vocês participam. E lá no LinkedIn também tem muito, dependendo das páginas que vocês seguirem, existem as divulgações de eventos científicos, de vagas de emprego, vagas de estágio, importantíssimo também, vagas de estágio. Às vezes, dentro da universidade, a gente fica assim, o que eu vou estagiar? Dentro do LinkedIn, a gente encontra vaga de estágio também. Então, busquem o conhecimento através, que eu tenho certeza que vocês vão seguir um caminho muito brilhante. É isso. Parabéns, Maria Carolina. Fico muito feliz por você ter participado do nosso evento. Alguns pontos que eu acho essenciais, né, a gente falar, essa questão da educação permanente do profissional que você traz com ênfase, e aí se aplica a tudo que a gente viu de vários temas que a gente falou nessa semana e que a gente vai ver nos trabalhos também, que vão ser apresentados na sexta tarde. E uma coisa que você tocou, que eu acho muito importante, sempre falo nas aulas de política e de saúde coletiva, essa educação que a gente fala aí, que seria a capacitação profissional, quando o enfermeiro ele vai querer prestar o cuidado humanizado, integral, de qualidade, muitas vezes o que você mesmo falou é o que acontece. O próprio usuário, cliente, a pessoa, né, o nome que você quiser usar, o paciente é mais ruim, né, mas ele não tem discernimento e conhecimento suficiente por falta de base, seja porque ele teve a educação mais fraca ou porque ele não foi empoderado, porque o sistema hegemônico, né, sobre ele não vai deixar que ele tenha nenhum tipo de iniciativa ou direito, né? Porque, como você mesmo colocou, dentro do modelo hospitalocêntrico, onde o brasileiro acha que saúde é ausência de doença,
ele, quando está doente, ele automaticamente está agora paciente. E o sistema vai cuidar dele. Só que aí, se a gente não tiver noções de humanização, de empoderamento, cuidado integral, do direito do usuário do sistema, seja ele público ou privado, tudo é SUS, né? Um sistema complementa o outro. A resolução do problema vai ser um pouco mais difícil, porque depende também da instrução do paciente. Um determinante social de saúde é também acesso à educação e você ter, né, antes de chegar à saúde, você tem que ser educado, né? Ser respeitado. É o microfone. O microfone sempre está aqui desligado, a gente perde um tempinho. Maria Carolina, quando eu ouvi, Jorge, eu falei, não, ela não pode deixar de não estar no nosso evento, né? E são questões que o enfermeiro já pratica. Eu tenho duas dúvidas. Esse enfermeiro navegador, ele é contratado somente para isso? Esse enfermeiro navegador, ele não tem outra atribuição dentro do serviço? E esse enfermeiro plantonista assistencial, ele pode ter algumas ações que são práticas de navegação dentro do processo de trabalho dele? Só para eu saber. São dúvidas que eu tenho. Perguntas, né? Dúvidas, assim, de execução mesmo, da prática real da navegação. Como eu falei, precisa ter um programa de navegação dentro da instituição, porque esse enfermeiro navegador ele não vai surgir, né? E algumas instituições hoje exigem e contratam enfermeiros para a função do navegador. Existe também uma remuneração diferenciada, sim, que é de acordo com o mercado, né? Mas tem uma remuneração diferenciada. Dependendo do estado, do local onde você trabalha, pode ser maior ou menor. E o enfermeiro assistencial, na verdade, ele vai participar junto com a equipe multidisciplinar na geração do plano de cuidado. Então, quando a gente faz as reuniões, onde a gente se discute, faz o que a gente conhece muito como round, né? Mas as reuniões de plano terapêutico, esse enfermeiro assistencial ele também pode fazer parte, mas na maioria das vezes o enfermeiro assistencial ele entra diretamente na prática clínica desse paciente, no cuidado clínico, na parte do tratamento. Exemplo, paciente que vem a um centro de infusão para realizar um protocolo de quimioterapia. O enfermeiro assistencial ele já tem total conhecimento do fluxo, do planejamento daquele paciente, tudo que foi planejado para aquele paciente, mas ele não vai só administrar uma quimioterapia, né? Todo momento que ele vai fazer o atendimento dele, ele vai fazer a avaliação desse paciente, ele vai sinalizar também para a equipe assistente, para a equipe multiprofissional daquele paciente, possíveis alterações, seja um catéter infeccionado ou uma perda de peso no paciente. O enfermeiro navegador ele vai ver todos os processos. Porém, o enfermeiro assistencial ele vai ver se o paciente, naquele momento, está com uma perda de peso muito grande. Ele vai fazer, no caso do centro de infusão da quimioterapia, vai avaliar a toxicidade desse paciente e tudo isso é discutido entre toda a equipe. Mas fazer etapas da navegação, na maioria das vezes, não acontece. Isso é encaminhado. E, geralmente, quando tem um programa de navegação bem estruturado, o próprio assistente de navegação faz mais contato com o enfermeiro assistencial para fazer esse retorno desse paciente. Data de retorno, agendamento e tudo mais. Outra coisa que eu te perguntar, quando você colocou aquele fluxograma, aquele caminho, aquele itinerário que o paciente entra na emergência, a equipe, agora nossas emergências, né, Estado, acho que o Brasil todo, possui a classificação de risco feito pelo enfermeiro, né? Ele tem ali essa autonomista da classificação de risco, fazer essa primeira abordagem. Pergunto, ele ali pode ser que a gente chama de ponte para esses processos para o enfermeiro assistencial, onde não ocorre o enfermeiro navegador? Você acha que é cabível? Ou o enfermeiro navegador ele tem que ser mesmo essa que a gente chama corrente dentro do serviço? Ou enquanto eu não tenho enfermeiro navegador, esse enfermeiro da emergência classificador, junto com os assistenciais, podem fazer essa correlação. Por que eu estou te perguntando isso, Maria Clara? Eu sou da década de 70, 80, tá? Que já não tinha recursos humanos, né?
A gente era um grupo muito reduzido, com um número maior de técnicos e auxiliares e um enfermeiro mais geral. Então, a gente tinha muito que fazer esse andamento das práticas de enfermagem, do cuidado, né? Porque a gente era mais graduado, a gente tinha pessoas que eram mais técnicas, mais supervisionados. Então, eu lembro que quando eu estava dentro das portas de emergência dos hospitais que eu trabalhei, né, sempre hospitais gigantes, como Miguel Couto, servidores do Estado, eu tinha essa ação de buscar. Por exemplo, eu não conseguiria passar o plantão no meu serviço sem ter os exames, sem ter as condutas para construir. Por isso que eu estou te perguntando, se enquanto o enfermeiro navegador ele não está dentro desse fluxo administrativo de gestão, eu consigo ter isso como um planejamento de cuidado junto aos enfermeiros que estão em todos os espaços, né? Os enfermeiros estão nos espaços. Você acha que isso cabe ou o enfermeiro navegador ele tem essa funcionalidade de formalizar isso e garantir essa corrente? Ótima pergunta, professora. O que a gente precisa entender é qual que é o objetivo do programa de navegação dentro daquela instituição. Eu não tenho conhecimento prático de como funciona no SUS. Hoje, nesse exemplo que eu trouxe da porta de entrada emergência, o enfermeiro que faz a triagem, ele faz a classificação de risco para aquele tipo de atendimento. Ele, naquele momento, dependendo do... Eu estou falando do paciente lá nos sintomas iniciais, tá? Dependendo do sintoma, cansaço, perda de peso, dor lombar, pode ser um monte de coisa. E a gente só vai conseguir estratificar esse paciente, colocar ele dentro dos critérios de inclusão do programa de navegação após a avaliação médica e os achados e as solicitações de exames. Então, dependendo da clínica desse paciente, a gente vai precisar pelo menos de um hemograma. E aí, esse hemograma, ele vai precisar ser compartilhado com o enfermeiro navegador. Em relação ao enfermeiro ali da emergência, que você falou sobre auxiliar nessa parte assistencial, geralmente o que eles fazem? Criou um alerta, e esse paciente eu acho que ele é hematológico, hein? Onde a equipe que está cuidando ali já viu o resultado de exame e aí eles sim entram em contato com o enfermeiro do programa de navegação. Como eu falei, o programa de navegação da instituição, ele precisa estar muito bem estruturado. Então, vai de instituição para instituição. A gente vai navegar o paciente que deu entrada pela emergência, ou eu vou navegar os pacientes só do setor de imagem, que chegam para fazer uma ultrassonografia de abdômen total eletivo, por um exame de rotina. E aí são achados linfonodos naquele abdômen, paciente suspeita de linfoma, vamos encaminhar para o hematologista. A instituição vai precisar definir quais são as portas de entrada para a captação desse paciente antes do diagnóstico. Quando a gente fala de um paciente que já tem um diagnóstico, o enfermeiro, sim, da triagem, o paciente chega, por exemplo, uma neutropenia febril, por exemplo, que é uma complicação também em relação ao tratamento. Aí, sim, o enfermeiro já sinaliza e a equipe da navegação já tem aquela atenção de que o paciente que já está no programa de navegação deu entrada no hospital. Então, isso tudo vai depender de instituição para instituição e o que o programa daquela instituição tem descrito. Porque vai depender do programa de navegação, se é de oncologia, se é de hemato, se é de neurologia, se é de cardiologia. Então, é uma variável muito grande, assim. Mas, como eu falei do assistente de navegação, algumas instituições têm no serviço de emergência, porque, como eu falei, a maioria dos pacientes urgencializa algumas situações que, às vezes, são situações que podem ser tratadas num consultório médico, por exemplo, num exame de rotina. E aí, quando o paciente passa pelo serviço de emergência e, durante a avaliação, o médico vê a necessidade desse paciente ser encaminhado para o especialista, ele na consulta informa para esse paciente isso. E hoje, aqui na minha instituição, a gente tem um assistente de navegação, que dentro da emergência ele já faz o agendamento da consulta com o especialista para o paciente. Então, esse paciente ele já entra para o programa de navegação, dependendo
do possível diagnóstico que esse paciente vai ter, mas ele já é fidelizado à instituição porque já é agendado a consulta com o especialista, que é o ideal, né? O paciente sair da emergência já encaminhado para o especialista. Maria, fizeram uma pergunta aqui no chat sobre, já que você falou tanto essa questão de que o enfermeiro ele tem que, de toda a área, né? Mais especificamente na área que você trouxe, ele tem que estar sempre se capacitando, entender muito bem de exame, ele tem que ser um perito, né, em várias coisas. Perguntaram aqui a da parte salarial, qual é a média salarial do enfermeiro dessa área, atuante dessa área? Difícil. Eu não sei dizer como está, talvez em São Paulo, né, como a grande maioria, o salário seja um pouco maior. Mas depende também do nível da instituição, porque tem instituições que têm navegador 1, navegador 2, 3, assistente, supervisor, coordenador, enfim. O salário está mais ou menos um pouco acima do piso, entre 5 mil e pouco. Pode ser mais ou menos esse valor. E você acha que essas capacitações todas, como a gente falou anteriormente, até com a professora Priscila, de mestrado, doutorado, tem alguma alteração na rede privada ou vai ser a mesma coisa? Alteração salarial? A pessoa com Não, mais tem alteração para mais trabalho. trabalho, mais responsabilidades. E assim, é um caminho, né? Dentro das instituições públicas, quando as pessoas dão entrada nessa instituição, onde tem programa de cargos e salários, que hoje em dia é muito difícil ter, conforme você vai se especializando, você pode garantir maiores salários. Hoje, dentro da instituição privada, isso não acontece. Vamos ser realistas. Não, você pode ter o seu pós-doutorado, que o seu salário vai ser de acordo com a sua função, não de acordo com a sua formação. Ruim, né? Mas, de acordo com a sua formação, com o trabalho que você desenvolve, você vai galgando cargos e funções dentro da empresa. E aí sim você vai tendo o aumento de salário, como foi falado. Isso depende também das questões de estado, né? Que o salário do enfermeiro vai variando de estado para estado. Tem as questões também, como você Existe essa colocou, diferença de salário. Quando tem plano de cargos e salários. E também, como a gente falou muito aqui na rede privada, né? E também tem essa diferenciação para a pública, porque tem muitas instituições públicas, até mesmo prefeituras, que têm cargos de plano de salários que valorizam, né, o profissional que vai sempre se especializando. Foi a dica que você deu no início. E as pessoas que estão aqui nesse evento, estão participando, já buscam também isso, né? Porque foram vários cursos e atividades que a gente desenvolve aí, que estão no nosso canal, Espaço Aberto para a Saúde UF, no Ciência e Saúde UF, que ao longo desses anos a gente tem feito. Então, assim, quem busca geralmente está colado no nosso projeto, já quer ver, assim, atividades igual a que você apresentou hoje, né, as convidadas que a professora Cláudia traz, e ter aperfeiçoamento e qualificação contínua. O que a gente faz de diferente um pouco, que aí foi o próprio público que buscou para a gente fazer, foi fazer online. Muitos professores, né, e também enfermeiros e outros profissionais de saúde, né, porque o projeto é no geral da área da saúde, às vezes até acham estranho, né, que a gente continuou fazendo online. Mas por quê? Porque tem pessoas que estão acompanhando a gente de outros estados. Então, assim, é diferente de você fazer um evento físico, lá presencial, e você filmar o evento, é muito diferente. Aqui, o evento foi feito também para as pessoas que estão distantes, né? Então, eu acho que isso estreita os laços, né, e a barreira geográfica. Então, por isso que eu falei essa questão do salário, que tem variações de estado para estado, municípios, tem plano de salário ou não, né, plano de cargos e salários. Não é isso, Cláudia? Essa questão tá enfraquecendo, tá? Nós estamos sendo terceirizados, acho que isso agora vai ser uma construção mesmo dentro das grandes redes, né, de controle das nossas unidades hospitalares. Então, plano de cargos e salários eu acho que não vai ser um diferencial mais. E sim, a empresa de saúde,
né, rever essa questão e ter essa mudança interna mesmo, de crescimento profissional interno. Se isso não acontecer, teremos também outra complicação de defasagem, redução e desigualdade, tá? Isso aí Aí vem aquelas lutas, né, Cláudia? A tendência é essa, porque com a terceirização agora, com um movimento forte, grande, que é preocupante das nossas grandes instituições de ciência e tecnologia, a partir do INCA, Brasil, que depois não sei se vai chegar a Fiocruz, que eu acredito que sim, nós teremos uma grande dificuldade para os profissionais que não têm essa leitura profissional dentro da legislação como a enfermagem. Mas é uma luta, a gente vai ter que se fortalecer. A gente não tendo uma lei de piso, piso tem, mas uma lei de carga horária, a gente fica muito à mercê desses grupos, né, que gerenciam o processo de trabalho. Aí a gente vai ter que fazer uma mudança até política, a gente tem que ser um ser político daqui para frente, porque senão a gente achar que alguém vai resolver por mim, teremos muitos problemas e ficaremos à mercê, indo e voltando. A coisa está bem mais preocupante em termos de salários. No nosso estado. Hoje, dentro da minha instituição, existe uma diferença de salário, sim. Existe o enfermeiro nível 1, enfermeiro nível 2, enfermeiro nível 3, especialista, e aí vai, supervisor, coordenador, enfim. E aí, de acordo com a função que esse enfermeiro exerce, ele tem uma gratificação, um salário diferenciado. O que eu vejo, assim, alguns colegas que trabalham no SUS podem até receber o mesmo valor de salário, mas a carga horária é reduzida. Então, hoje, os enfermeiros que são considerados referência ou dentro da minha instituição, eles têm nível. Então, hoje, nas instituições privadas, tem essa questão do nível. Então, vai depender. Tem instituição que o salário do enfermeiro navegador é X, na outra é XY. Aí vai depender de instituição para instituição, né? Uma coisa importante que eu não falei, e que eu gosto de sempre trazer quando eu dou aula, é uma frase do meu pai, que ele sempre me disse durante a universidade. Ele falava assim: Maria, enquanto você estiver na universidade, você tem dúvida. Quando você sair, você vai ter dívida. E quando ele disse dívida, ele não falou dívida financeira. Ele quis dizer dívida de conhecimento. Então, dentro da universidade, é um momento que a gente tem para aprender, para tirar todas as dúvidas. Saindo da universidade, com um corim na mão, nós temos dívida de conhecimento. O que a gente não sabe é dívida. Então, eu sempre oriento os meus colegas, façam residência, porque a residência também é um momento de você retirar as suas dúvidas. É um momento de especialização. A Priscila falou muito bem sobre a residência e a especialização. Eu concordo plenamente com ela. Eu acho muito, muito difícil você chegar a fazer um mestrado acadêmico ou, enfim, estar em algumas posições sem ter a prática hospitalar, sem ter aquele conhecimento, que a residência ela traz uma bagagem muito grande. Na época da graduação eu não entendia muito bem quando a Rosemary Santana falava: foca nos grupos de pesquisa, deixa a prática para a residência. Mas eu queria punção na veia, eu queria estar no acadêmico bolsista. Depois que eu fui entender, quando eu entrei para a residência, que eu vi que eu poderia ter focado durante a graduação mais na parte científica dos grupos de pesquisa e ter utilizado a residência para fortalecer a prática assistencial, né? Isso aí. Por isso que é importante a gente sempre, que assim, a prática, quando você falou dívida, até pensei assim, tem uma dívida social com a população, né? Porque você agora vai ter que levar seus conhecimentos e aprimorando eles com a prática. Mas e o aluno da universidade pública, principalmente, nós temos dívidas com a sociedade. Quando a gente estuda dentro de uma universidade pública, a gente tem que levar o nosso conhecimento de dentro da universidade para fora, né? É dívida com a sociedade também. Então você teve essa pergunta. Eu vou perguntar se a Cláudia vai colocar mais alguma coisa. Infelizmente, a gente teve... eu queria parabenizar. E agradecer a Maria Carolina, a Priscila, que está aqui ainda nos apoiando, nos escutando. Se quiser abrir seu
sua câmera. Priscila, fica à vontade. Carolina, muito obrigada pela disponibilidade, de trazer um pouco da sua experiência e da possibilidade de conhecer um pouco dessa prática dos enfermeiros aqui de Niterói, né? Legal, que é de Niterói, isso é interessante. Não precisa ir lá no Einstein para saber disso, né? Isso é importante também destacar. E agradecer a presença de vocês. Foi bem legal, foi bem interessante. A gente precisa estar divulgando e falando um pouco do que a gente está fazendo nesse grande mundo de meu Deus que é o Brasil. Fala, Jorge. A gente teria mais uma atividade, né? Mas infelizmente o convidado teve um problema na família e a gente não vai conseguir ter essa última palestra, né, Cláudia? Sim. Nós tivemos uma perda, né, da família do nosso palestrante, a gente sente muito, mas a gente não conseguiu, né, trazer outra pessoa. A gente pede mil desculpas para quem está aqui para assistir, que era substituta, mas daqui a pouco a gente vai estar trazendo, né, Jorge, em outra oportunidade, falar um pouquinho também dessa prática avançada. Né, já. A gente vai dar um jeito de trazer uma palestra em outro dia e fiquem atentos aí que a gente marca e avisa todos os inscritos. Então, muito obrigado, professora Priscila. Maria Carolina, um prazer revê-la. Professora Cláudia, muito obrigado. Daqui a pouco esse outro vídeo vai estar lá no canal, então curta, compartilhem. E como eu terminei ontem, falei, né? Onde há vida, há cuidado. E onde há cuidado, há enfermagem. Então, a gente precisa valorizar os profissionais de enfermagem, porque eles estão todos os momentos da vida, né? Desde antes do nascimento, lá no pré-natal, na barriga da mãe, até depois da morte, quando, porventura, poderia ali preparar aquele corpo. Então, agradeço aí a vocês e a todos os participantes, aos convidados e aos participantes. Grande abraço, muito obrigado, gente. Abraço, gente. Bom dia. Obrigada.